Tudo bem, gente? Professor Paulo falando, aula número 26, ok? Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura. Opa, fala devagar, professor. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra, ok? Lembrando que esses vídeos têm a finalidade de levar até você, nossos alunos ou outros alunos, você que é um amante do teatro, né, que gosta da área. Esse vídeo tem a finalidade de levar até você um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas, ok? Esses vídeos são curtos, é um apanhado de conteúdo que é feito de forma prática. A ideia é fazer com que você se sinta dentro da aula, num bate-papo informal. E, 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 e talvez e o grande objetivo é que você faça a sua própria pesquisa, é que você se aproprie desses conteúdos para fazer a sua própria pesquisa, ok? Bom, nós estamos numa sequência. Esse é o vídeo de encerramento que eu faço para que nós possamos dar para que a gente possa encerrar esses ciclos essa sequência de vídeos sobre o teatro grego, ok? Então, nós já falamos sobre as dionisíacas, falamos sobre os ditirambos, falamos sobre coro, falamos sobre sobre Tespes, falamos sobre tragédia, comédia, tragediógrafos, comediógrafos. Tem um vídeo, né, o vídeo 25, é um compilado de toda. É um compilado cronológico do teatro grego, ok? E nós vamos nos debruçar nesse vídeo para falar da poética. A poética. A poética aí que talvez tenha sido vamos dizer assim, né? A grande cereja, ou o grande legado, ou o documento mais importante do ponto de vista artístico, né, que nós conseguimos herdar desse, vamos dizer assim, desse panteão de filósofos e pensadores gregos, ok? Bom, o responsável pela poética foi Aristóteles, esse grande filósofo, um cara que, olha, gente, é um ser humano, vamos dizer assim, de forma popular falando, um cara iluminado, um cara muito à frente do seu tempo e que se dedicou em entender como que a sua época funcionava, né? Sem paixões, sem religiões, de forma racional, né? De forma racional. O cara que se debruçou a entender os fenômenos, os comportamentos e trazer esses conhecimentos para os seus alunos, né? E vamos dizer assim, fundamentou de forma tão responsável esses conhecimentos que nós usamos de base, moto passando, que nós usamos de base até os dias de hoje, ok? Até os dias de hoje. Então, vamos à poética de Aristóteles. Para nós entendermos a poética, né, vamos para a gente falar rapidamente. Aristóteles viveu em 380, se não me engano, de 380 a 325 a.C., né? E vamos dizer assim, dentro do seu processo de estudo filosófico, ele se debruçou, eu já falei debruçou, né? Vamos trocar por outra palavra. Ele se dedicou a entender como que os pensadores gregos que o antecederam organizavam suas ideias. Então, era como se Aristóteles fosse um estudioso dos estudiosos antigos. Né? É como se nos dias de hoje, por exemplo, se você se dedica a estudar um determinado autor de uma época, era o que Aristóteles fazia. Ele se dedicou a entender como que os poetas gregos antigos organizavam suas ideias. Tá certo? Então, vamos tem aqui meu caderninho de anotações. Sim? Então vamos lá. Bom, a poética de Aristóteles. Bom, para a gente entender a questão poética, nós precisamos separar história de poesia. E primeiro nós precisamos entender que poesia para o grego tinha um outro valor. Não é a questão poética que nós entendemos nos dias de hoje.
Para o grego, poesia tinha métrica, ela tinha fundamento, ela tinha uma ordem. E ela era tão importante quanto conceitos científicos, certo? Então, a poética, lembra que ela nasce em preceitos religiosos. Ela tinha um fundamento filosófico, teórico. Então, não era feito de qualquer jeito, tá? Então, para a gente poder entender a poética, precisamos entender que poesia para o grego tinha um valor tinha valor de ouro, por assim dizer, ok? História e poesia. E ele definia da seguinte forma: para o historiador ele vai se debruçar nos fatos, de forma particular, no fato. O poeta, né, o poeta grego, ele pode pegar esse fato e ampliar de forma universal. Ou seja, o poema é mais importante do que a história, porque o poema me dá a oportunidade de explorá-lo de forma universal. A história me dá o fato, e por fato eu fico fechado, restrito à ocasião. O poema permite que eu possa contar o fato de várias formas. Isso me dá material para que eu possa explorar a parte filosófica do comportamento humano através de um fato ou de uma história. Certo? Bom, fazendo essa separação, vamos lá. A poética, ela serviu de matéria-prima, olha só, gente, para produções, né, artísticas, especialmente para dramaturgos e para cineastas, certo? Do mundo inteiro. E nós vamos entender por quê. Olha lá. Do que se trata a poética? Ela tem caráter escolar. Primeiramente, escolar. Foi feito para os alunos do liceu. O que foi o liceu? O liceu foi uma escola filosófica fundada por Aristóteles, ok? E nessa escola ele tinha ali organizado, enfim, todos os seus estudos e ele tinha a finalidade. E nesse liceu ele recebia, né, ali os seus discípulos, os seus alunos, e ele passava os seus conhecimentos adiante, né? Então, a poética era um desses estudos que tinha a finalidade de passar adiante esse conhecimento que Aristóteles havia desenvolvido. Bom, a abordagem da poética, olha só, hein, gente, ó, ela contém um olhar prático e normativo. Prático e normativo. Normativo no sentido de quê? De tem uma norma, né? Ela não é só fazer, existem normas, existe uma forma de se fazer, né? E prática porque ela também está concentrada no fazer. Vamos lá. A poética ela vai investigar as origens históricas e filosóficas dos textos. Ela servia tanto de manual quanto de material de cunho filosófico. Ou seja, ela servia tanto de manual porque ela pensa na parte prática, mas ela também servia de cunho filosófico porque ela provocava reflexão. Olha lá. O seu nascimento se dá da necessidade de estudo da poesia. Foi escrita com o objetivo de ser o grande manual da escrita, olha lá, e da boa composição do texto poético e das amplificações filosóficas desse tipo de texto. Lembra, olha só, texto poético, das amplificações do texto poético. Quem já escreveu os textos poéticos? Lembra das tragédias? Nós tínhamos lá na tragédia Ésquilo, Sófocles, Epícarmo, né? O Epicarmo, que seriam os três grandes tragediógrafos gregos. Né? Então esses caras já eram responsáveis por escrever grandes tragédias. Ok? Então, não houveram só esses três, mas esses três foram os grandes. Mas imagina que Aristóteles teve acesso a uma série de textos, a uma série de tragédias. Tá? A uma série de textos que se debruçavam dentro dessa ideia de tragédia, dentro dessa ideia de poética, dentro dessa ideia de poesia. Sim? Vamos lá. Na Grécia, filosofia era tratada, filosofia e tratado científico tinham métrica, né? Tinha que ter métrica. Isso tinha total impacto, olha lá, no modo de se fazer poesia e prosa, diferente dos tempos atuais. É importante compreender o valor, é importante entender o contexto, porque é o seguinte, pois nos primeiros séculos toda a literatura grega era poética e suas grandes narrativas eram as poesias épicas ou as epopeias. Né? Eles citam aqui
Homero, né, que era um dos grandes, um dos grandes, um dos grandes poetas, por assim dizer, né, um dos grandes organizadores de textos poéticos da Grécia Antiga. Sim? Vamos dar sequência. Para Aristóteles, poesia não não é um texto em metro necessariamente, né? É, a essência do texto poético ela é estrita na mímese. Como assim? É, um texto métrico, por assim dizer, é um texto que está dedicado, de repente, a descrever algo. Para Aristóteles, a poesia, né, ela tem fundamento na mímese. O que é a mímese? A mímese seria a representação, a imitação. Olha lá, de acordo com Aristóteles, a representação ou imitação do outro seria a melhor forma de aprendizado, certo? E o ser humano seria, vamos dizer assim, das criaturas o melhor, quem melhor representa essa ideia da representação, né? Essa coisa da imitação. Para Aristóteles, nós aprendemos, nós nos desenvolvemos imitando, observando e imitando, reproduzindo comportamentos, né? E por aprender através da representação, da imitação, nós sentimos prazer em apreciar representações. Olha lá, a gente está conseguindo encontrar representação, teatro, certo? Vamos lá. Para Aristóteles, a mímese, ou seja, a imitação, se estende às mais variadas manifestações, certo? Vamos nos ater à mímese poética. O que seria a mímese? A mímese para Aristóteles seria o conceito de observar e imitar. Então a arte para Aristóteles está concentrada na cópia, ou seja, o artista copia, imita a sociedade. E, lógico, logo a sociedade se vê na arte, se vê representada nas obras de artes. Como poética era arte, era representação artística literária, e a poética ela se estende às mais variadas manifestações artísticas, nós vamos nos atentar à poética, né, a mímese ligada à poética, ou seja, a representação, a imitação ligada que a poética descreveu, que a arte poética tentou descrever, certo? Que a poesia tentou descrever, a poesia grega tentou descrever. A poesia grega, vamos dizer assim, que os textos poéticos gregos se debruçam numa série de áreas artísticas, mas nós vamos nos atentar à poética, como a forma que esses gregos descreviam os comportamentos, as dores e as alegrias humanas, certo? A mímese do texto poético é a que imita ou representa a ação humana, usando métrica, ordem. Ou seja, texto escrito de forma, olha lá, o texto escrito de forma histórica, ele vai relatar, só para a gente poder organizar essas ideias. Então vamos lá. A mímese do texto poético é o que imita a representação humana, usando métrica e ordem. E aí a gente volta lá para a ideia de história e poesia. Quando você vai contar história, você conta um fato. Agora, quando você vai contar a poesia, para o grego, era o seguinte: eu posso contar a mesma história, mas a poesia me dá a capacidade de ampliar isso, de contar a mesma história de forma ampliada. Bom, partindo dessa premissa, Aristóteles se debruçou a entender alguns gêneros, para entender qual que era o gênero que melhor se acoplava, se encaixava nessa ideia de contar histórias, de contar ou de representar a arte humana, né? Então vamos lá. Ele se debruçou aqui, ó, em entender, por exemplo, ó, tem aqui a anotação aqui, vamos lá. Nós temos aqui olha lá, referências de poesias, né, conhecidas por Aristóteles. Ele se debruçou em entender as poesias, os poemas épicos, os poemas ditirâmbicos, os poemas nômicos, as tragédias e as comédias. Olha lá, para o autor, para Aristóteles, todos haviam algo de interessante, mas a tragédia carrega um grau maior de sofisticação. Tanto que o estudo tanto que o estudo se dá, ele dedica
parte da poética a entender os métodos da tragédia, porque a tragédia era a que melhor representava o comportamento humano para Aristóteles, ok? Então, só para a gente poder resumir, seria assim: arte representa mímese, mímese, imitação, né? Os seres humanos aprendem por imitação. Olha, observa e imita. Então, a arte imita a ação humana, ok? O fato da arte imitar a ação humana, nós, como seres humanos, temos prazer em observar a representação da vida, ok? A mimese poética tem a representação métrica, ou seja, ela tem uma ordem, tem um jeito de se fazer. E a conclusão é a seguinte: a poesia é fundamental para o aprendizado. Sua importância não é só estética, como também política e moral. Aristóteles tinha um outro fundamento que era o quê? Ele acreditava que uma das questões métricas da poética era promover a catarse, ou seja, para Aristóteles, a tragédia deveria provocar no seu espectador a reflexão, a expurgação das dores, ou seja, quando você vai redigir a poética ou quando você vai escrever um texto dramático, você deve provocar no espectador, em quem está assistindo, todas essas questões, essa questão de explanar, de colocar para fora, de olhar para aquilo de forma muito reflexiva. Certo? Bom, não é um texto tão fácil, organizar essas ideias, essas concepções não é tão simples. É só uma introdução para que você possa fazer a sua própria pesquisa, certo? Essa é a Poética de Aristóteles, é um livro muito bacana e ele serve aí de livro de cabeceira para dramaturgos, para você que se aventura nas ideias e nesse universo das artes dramáticas. Maravilha, professor Paulo, projeto Faça Arte na Sua Casa. Até a próxima aula. Valeu!